Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Entrevista Coletiva. E hoje nós vamos falar de um assunto que faz tempo que está na moda e não vai sair de moda tão cedo, que é a construção civil, né? Seus aspectos de crescimento, mão de obra, falta mão de obra, dá emprego, enfim, é um bom investimento, tudo isso a construção civil traz para ser discutido. Aliás, paralelamente a esses aspectos positivos, recentemente aqui em Campinas, essa semana passada, tivemos um acidente grave, uma pessoa que caiu de um edifício. Em Hortolândia tivemos um outro acidente. Isso é segurança no trabalho, mas também preocupa, né? Preocupa a todos nós. O assunto hoje aqui é de qualidade do serviço, qualidade de quem presta serviços à comunidade, construindo prédios, levando o sonho da casa própria a muita gente. Por isso, a entrevista coletiva trouxe hoje o diretor de Relações Institucionais da MRV, que é considerada a maior construtora nacional em metros quadrados residenciais. A maior. Está conosco Sérgio Lavarini. Boa noite, Sérgio. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite. É uma oportunidade realmente interessante de poder se discutir essa questão da construção civil, que envolve, muito bem colocado por você, tanto a questão da mão de obra quanto a realização de sonhos de várias pessoas, de várias famílias, e que é um tema sempre polêmico e de muita discussão. E a Zezé de Lima conosco. Zezé, boa noite, mais uma vez para você. Boa noite e, como sempre, a sua primeira pergunta ao nosso entrevistado. Boa noite, Zé. Boa noite, Sérgio. Bom, vou começar pelo assunto de segurança no trabalho, porque essa semana foi uma semana bastante complicada aqui em Campinas, com 2 mortes em canteiros de obra. A MRV assinou um pacto com o governo federal e foi a primeira construtora do país de imóveis residenciais a assinar esse pacto. Conta para a gente um pouco sobre isso e o que isso pode ajudar para que não aconteçam acidentes como esses vivenciados nessa semana aqui em Campinas e região. O ponto é bem colocado, Zezé, porque questão de mão de obra na construção civil é sempre um desafio. Nós falamos de um setor que emprega milhões de pessoas, o setor emprega mais de 2 milhões de pessoas no país como um todo, são dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, e realmente essa questão do acidente de trabalho ela é crítica, porque você tem diversas atividades acontecendo no canteiro de obras que envolvem risco, atividades com eletricidade, trabalho em altura, e realmente se não se for tomado precauções, esses acidentes podem acontecer. O governo federal instituiu, desde 1º de março do ano passado, um compromisso nacional para aperfeiçoamento das condições de trabalho na indústria da construção. Esse compromisso ele objetivava implementar no canteiro de trabalho melhores condições de segurança, que foi muito bem colocado por você, e também a qualificação profissional, porque nós temos hoje um setor que demanda muito trabalho, nós estamos tendo muitas obras estruturantes no nosso país acontecendo, e é necessário realmente capacitar a mão de obra para que ela possa executar bem com qualidade o trabalho, mas mais importante do que isso, Zezé, executar com segurança, que é uma preocupação devida com isso. Aqui em Campinas foi a primeira construtora da área de imóveis residenciais a firmar esse pacto com o governo, foi a MRV. Nós tivemos uma solenidade de implantação desse pacto no maior canteiro de obras que nós temos na cidade de Campinas hoje, que é o Parque das Águas, que situa-se ali na região do Parque do Jambeiro, e a intenção da empresa é estender isso para outros canteiros grandes que nós temos na região. Nós estamos agora considerando migrar também, implementar esse compromisso nacional na cidade de Piracicaba. Ele envolve, como eu disse, a formação e a criação de escolas dentro dos canteiros de obras para capacitar os trabalhadores e a implementação do comitê de constante fiscalização por parte dos trabalhadores e por parte do empregador, para que todas as condições de trabalho, de capacitação, de ambientação, de higiene, de segurança estejam bem implementadas nos canteiros. Sérgio, aliás, em razão da mão de obra, né? Nós aqui nem precisamos ser construtores quando nós, eu, a Zezé, você, aí vai contratar um pintor, um pedreiro, carpinteiro, é tão difícil, precisa ter indicação de um, de outro, porque o que tem de marreteiro no mercado não é fácil. Isso vai acabar desaguando nas construtoras. E ali nas construtoras, eu tenho visto recentemente
algumas que até estão inovando em termos de equipamentos para poder substituir um pouco da mão de obra que falta, que não tem, que às vezes não é boa. Esses dias eu vi até uma mangueira que espalha massa, uma coisa do gênero. O que nós temos de novidade na construção civil para substituir a mão de obra humana escassa? Nós estamos vivendo no país, Arnaldo, uma situação muito interessante com relação a essa, vamos dizer assim, botar entre aspas aqui, a industrialização da construção. Os canteiros de obras hoje são verdadeiras fábricas, né? Processos artesanais que antes levavam muito tempo para poder serem executados, são hoje totalmente mecanizados. Você tem realmente muitos equipamentos que deram mais velocidade e mais qualidade na execução. Então, só para que vocês tenham uma ideia, alguns anos atrás a MRV tinha uma estatística que para construir uma unidade habitacional, tipo da que a MRV trabalha com ela, né, do tipo do programa Minha Casa Minha Vida, você tinha durante o processo de construção dessa unidade habitacional aproximadamente 12 trabalhadores trabalhando integralmente durante aquele período. Isso hoje foi reduzido para 7,6, 7,4 e estamos objetivando chegar a 7 realmente. Como é que foi possível? Exatamente com a implementação da industrialização, da mecanização do canteiro de obra. Situações que você tinha antes, por exemplo, de ter que trabalhar transportando um cimento, um tijolo do primeiro pavimento para o quarto, para o quinto pavimento, hoje em dia é feito totalmente através de máquinas que colocam isso tudo num pallet e que suspendem isso sem que seja necessário o trabalho humano de carregar isso daí. A pintura, como você falou, antigamente a gente usava trincha ou rolo para poder pintar, hoje em dia são compressores de ar que aspergem a tinta na parede, dão uma homogeneização melhor, a qualidade da pintura fica mais garantida, a transparência é melhor e com isso faz com que a velocidade se aumente, né? Você hoje também planeja muito bem a parte da hidráulica e da parte da elétrica para que você, quando for quebrar a parede, antes que tudo seja feito de um processo que você não tem que quebrar depois que você já emassou, né? De maneira tal que fica tudo pronto. Isso permitiu realmente a redução da quantidade de trabalhadores por a unidade habitacional construída. A gente vendo essa redução que você falou, ainda assim se fala muito na falta de trabalhador para a construção civil. Aliás, há cerca de 2 meses, hoje menos, mas há cerca de 2 meses falava assim mão de obra haitiana, do pessoal migrando para o Brasil e migrando para cá. Como se dá essa ausência de mão de obra? As pessoas optaram por outras coisas. Existe um canteiro de obras imenso realmente no Brasil. Por quê? Por que está acontecendo isso com a nossa mão de obra? Na construção civil, ela vamos dizer assim, a mão de obra menos qualificada, ela está na construção civil, não no sentido pejorativo, eu quero deixar isso muito claro aqui, ela é qualificada em termos de capacitação realmente. O que aconteceu é que com o crescimento do nosso país, com as atividades particularmente industriais, tomando um vulto maior, especialmente no Sudeste, a construção civil foi um celeiro de mão de obra para outros setores, que começaram a pagar melhor, e aí você houve realmente um esvaziamento da mão de obra na construção civil. Por outro lado, também houve um incremento muito significativo da quantidade de unidades habitacionais em construção no nosso país. Nós vimos numa média de 100, 150 mil, 200 mil unidades habitacionais sendo construídas por ano, passamos para um patamar de 400 mil, para mais do que isso, sendo construídas anualmente. Então, se não houvesse a mecanização e se não houvesse maneiras criativas de se trabalhar essa mão de obra, realmente a construção civil teria problemas. E quais seriam essas maneiras criativas, Zezé? Nós passamos a ter nos canteiros de obra verdadeiras escolas profissionalizantes, onde você pega o servente de mão de obra, que é o patamar de entrada na cadeia de valor da mão de obra da construção civil, e qualifica aquele profissional para que ele possa se transformar num carpinteiro, ou num bombeiro hidráulico, ou num eletricista, ou num pintor, enfim, dentro de uma
outro patamar de profissão que faz com que ele tenha um ganho salarial, porque ele vai se especializar e atendendo assim a demanda do setor. Não teve outro jeito, porque antigamente se captava trabalhadores em diversos setores que hoje não estão mais disponíveis para a construção civil. Então nós vamos ter que formar a nossa própria mão de obra e é, por exemplo, o que a MRV tem feito. E aí houve um incremento no ganho também do trabalhador da construção civil, principalmente aqui em São Paulo, né? Isso aconteceu no Brasil como um todo. São Paulo é o carro-chefe. Na medida que São Paulo paga melhor, naturalmente as outras unidades federativas também terão que pagar, porque senão vai todo mundo vir para São Paulo. Então, São Paulo, ela gera, vamos dizer assim, é o ponto de partida para isso aí. As negociações com relação às convenções coletivas da indústria da construção, elas realmente deram ganhos acima dos patamares de inflação em todos os locais. Ô Sérgio, você falou de 400 mil unidades ano. Isso. Então, minha pergunta é a seguinte, até quando serão necessárias 400 mil unidades ano? Isso aí, uma hora vai suprir a carência de moradias? Acho que é tão grande a carência. Até onde vai isso? Tem que ter muito tempo, viu, Zé? Zé, a sua pergunta é muito pertinente. Nós estamos falando de 400 mil, parece muito, mas os dados do IBGE nos mostram que anualmente se formam 1.500.000 novas famílias brasileiras, de pessoas que se casam e que têm a necessidade de morar, né? E nós estamos, então, num déficit habitacional. Na verdade, existe um espaço muito significativo ainda de crescimento. Estima-se que o Brasil precisa de 7 milhões de moradias para poder cobrir o déficit habitacional que existe. E aí tem esse crescimento ainda. Quer dizer, tem 7 milhões de déficit e o crescimento. Eu fiz uma conta rápida aqui, já são 20 anos já, se for a 400 mil por ano, viu? Fora o crescimento. Por isso mesmo que, de maneira bem proativa e foi muito interessado, o governo federal criou o programa Minha Casa Minha Vida, que está agora, inclusive, na sua segunda etapa, que objetiva tentar cobrir um pouco esse déficit. Porque, na medida em que a gente não consegue oferecer essa oportunidade para o cidadão brasileiro, o que ele faz é que ele tem que morar. E aí ele vai morar com o pai, ou vai morar com a sogra, ou faz um puxadinho no fundo do quintal, enfim. Cria um segundo andar. Aquela subhabitação que vai crescendo. Dá só um minutinho, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Hoje nós estamos conversando com o diretor de Relações Institucionais da MRV, o Sérgio Lavarini, sobre construção civil, né? Estamos passando por vários temas. Vamos conversar sobre esse assunto, continuar com ele. Um minutinho só depois do intervalo.